Fala pessoal, eu sou o Luciano Lima e esse é o Habeas Podcast e hoje eu tô aqui na companhia do meu amigo Gustavo. Dá um oi pro pessoal. Olá pessoal, eu sou o Gustavo Martini, engenheiro civil e hoje co-anfitrião aqui junto com meu amigo Luciano Lima. Fechou. Também tô recebendo aqui meu amigo Maicon Wilson. Olá pessoal, Maicon Wilson. Luciano, muito obrigado pelo convite. E a gente tem a honra de receber aqui no nosso podcast, ela que é advogada, engenheira civil, presidente da AF, Thaís Escobar. Tudo bem, Thaís? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Luciano, pelo convite. Obrigado pelo convite. Gustavo, Maicon, prazer estar aqui com vocês hoje. Eu estou muito honrado com a sua presença, ainda mais sabendo que você está aí um potencial extraordinário na cidade, tendo duas grandes profissões, presidindo também uma associação. Então, você está com uma grande responsabilidade hoje, então me sinto honrado com a sua presença aqui. E já quero saber dessa história, porque tu é advogada, engenheira, como que tu começou, qual que foi a tua primeira faculdade, tu fez aqui em Foz do Iguaçu, qual que era o teu sonho mais nova, se era mesmo ter essas duas profissões ou foi algo que foi se tornando no caminho? Eu sempre quis advogar, né? Desde criança eu bati o pé que eu queria advogar e eu sou a filha mais velha. Meu pai é engenheiro civil, ele é bem conceituado na cidade, foi um dos primeiros que começou a mexer com estrutural em Foz do Iguaçu. Então, por livre e espontânea pressão, era para eu fazer engenharia civil, né? Assumi o escritório, enfim, eu não aceitava essa ideia, sempre quis advogar. E aí ele começou a me fazer propostas. Se você fazer engenharia civil, você vai ter estágio, vai ter carro, vai ter ajuda do pai, trabalhar no escritório comigo, enfim. E mesmo assim eu não aceitava, né? Aí ele forçava mais um pouco. Se você for para engenharia, eu vou te ajudar, vou pagar a sua faculdade. Se você for por direito, vai para uma pública e não conte comigo. Mesmo assim eu não cedia. Aí quando ele viu que eu não ia cair na conversa dele, ele falou, e se eu te der o direito também, você faz engenharia? E eu falei, não, nesse caso sim, porque nós dois encontramos um nicho, né? Não tinha, pelo menos eu não conheço nenhum advogado que atua na área da construção civil. E aí eu iniciei a engenharia civil, né, à noite, então eu trabalhava com ele de manhã, de tarde e à noite fazendo faculdade de engenharia civil. Quando eu cheguei na metade, que ele viu que eu ia concluir o curso, eu comecei direito de manhã e engenharia à noite. Finalizei a engenharia, mudei o curso de direito para a noite, comecei estágio de manhã e de tarde em direito, fazendo a faculdade à noite, finalizei, fiz uma pós em magistratura do Paraná, nunca tive intenção de ser juíza, era só para conhecer. A EMAP, né? EMAP aqui. A última turma de Foz eu fiz. Que foi antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Na verdade, a gente pegou um pouco da pandemia, algumas aulas foram online. Terminei essa pós e estou terminando o mestrado de engenharia civil na Unila agora. Que bacana. E tu fez as duas graduações aqui em Foz do Iguaçu mesmo? As duas. Meu pai, ele é professor da UDC desde 2003, então eu fiz as duas na UDC. Você é filha única? Não. Sim, mulher sim. Eu tenho mais dois irmãos, um de 24 e um de 15. E o de 24 também tá seguindo os passos da ele irmã e ainda do pai ou não? Não, ele ainda não sabe o que ele quer. Porque é para entender um pouco desse desejo do pai querer que você fizesse e seguisse, né? Acontece muito do pai ter um empreendimento, ter uma profissão, uma carreira e às vezes o filho não querer seguir, né? Isso. Então, assim, aí depois, quem que vai dar andamento naquilo que eu construí? Se não, porque tem que ser alguém da área, né? Pra dar andamento. O meu irmão caçula tá indo pra engenharia civil. Ele tem 15, mas já passou em várias faculdades públicas. Enfim, ele é bem inteligente. Mas eu sou muito grata por ter feito engenharia civil, porque eu entrei no nicho que eu tenho pouca concorrência, né? Uhum. E os teus colegas de turma seguiram também na área de engenharia? Da época Olha, honestamente, Luciano, eu conheço 2 ou 3 que conseguiram entrar no mercado de trabalho da minha turma. E a mesma coisa pro direito. Tem 2 ou 3 advogando. Mas tu acha isso porque Foz do Iguaçu não tem muita oportunidade nessa área ou porque não é interesse mesmo? Eu acho que se cria uma expectativa muito grande de ambas as faculdades, né? Nós temos medicina, engenharia e direito, sempre foram cursos muito conceituados. E é muito difícil, né? Você se formou em direito, nós temos colegas aqui. Arquitetura também, eu acho que entra, né? Sim. Subiu muito depois que o CAL saiu do CREA, teve uma visibilidade muito boa. A arquitetura é uma profissão muito legal também. Mas a gente tem uma expectativa de profissão, eu vou me formar e vou ganhar muito bem. Não é assim. Eu acho que se você faltou o estágio, se você não tem alguém na família, fica mais difícil. Então, conheço amigos que já trabalhavam em outros setores,
faziam faculdade e aí não tinham esse tempo, essa disponibilidade para aprender durante a faculdade e não consegue ficar no mercado de trabalho, né? E existe essa possibilidade dentro do curso de engenharia de você fazer a faculdade e não ter um estágio, assim? Existe isso? Muitos se formam sem passar por um estágio? Não, o estágio é obrigatório, né, no curso de engenharia, mas... Aquele estágio é o obrigatório de estágio qualquer obrigatório, curso. Mas o estágio remunerado... É mais difícil. Mais difícil, é. A questão também é que muitos alunos só procuram estágio obrigatório quando de fato é obrigatório. Quando, na verdade, seria mais aconselhável que ele buscasse ali, depois do terceiro semestre, já procurar um estágio, né? Para ele ter mais competência. Para ter essa experiência já, ter uma base maior, né? Um contato também, relacionamento. O teu estágio obrigatório foi na empresa já, porque você já trabalhava com o teu pai, então... Isso, na engenharia, antes de eu entrar na faculdade, eu já trabalhava com meu pai, né? Eu fui fazer curso de AutoCAD, que é o que eu não uso mais, eu não projeto, mas na época era o top one. Então, eu fazia AutoCAD no ensino médio já. Desde criança eu ia pra obra, meus pais não me davam brinquedo, assim, bonecas, essas coisas. Era Lego para montar casa, então sempre fui direcionada para isso. E no direito eu fiz vários estágios, eu trabalhei em 3 escritórios gratuitamente. Eu só queria aprender mesmo. E em que momento você viu que você poderia ligar os dois cursos? Porque você realizou o teu desejo, que era... Até comentei contigo esses dias, né? Que eu tenho vontade de fazer faculdade de jornalismo. E casa também, né? Mas você conseguiu. Isso é muito, muito satisfatório, que você realizou o desejo da família. E você também se encontrou dentro da engenharia, mas você também realizou o desejo de fazer o curso de Direito. Quando você viu que você poderia casar as duas coisas? Quando o meu pai falou, se eu te der o direito, você faz engenharia? Daí eu falei, opa, aí a gente já viu, porque assim, o meu pai, ele atua há muitos anos com laudos, né, avaliações, perícias, estrutural, então ele fazia os laudos, os pareceres para processo judicial. Então ali ele já sabia que tinha uma ligação para o direito. Então antes de eu iniciar a faculdade já foi tudo de caso pensado, a magistratura foi de caso pensado, o mestrado em engenharia foi de caso pensado, porque eu tenho interesse em dar aula, eu já tive convite, já tive experiência, mas já não tenho mais essa vontade, que era dar aula de direito para engenheiros. Então eu precisava do mestrado em engenharia. Porque na engenharia civil a gente tem a matéria de direito, né? E onde você se encontra mais? No pré-obra, na questão jurídica, ou no pós-obra ali com laudos? Olha, o que eu mais gosto de atuar é contratos. Sou apaixonada por atuar em contratos, porque quando eu pego um processo judicial envolvendo obra, né, vios construtivos, a primeira coisa que a gente olha é o contrato. O que cada um responde pelo quê. E assim, é lamentável os contratos que eu vejo. É um copia-cola da internet, dá uma tristeza, porque às vezes a construtora ela não tem responsabilidade e por conta do contrato ela acaba respondendo. Então, o que eu mais gosto é o contrato na parte inicial e no pós-obra, que é o laudo, que é os vios construtivos, aquela prova técnica para mostrar quem está errado ou não. Eu prefiro o direito do que a engenharia. E aqui na nossa região, falando aqui da nossa região, como que está o mercado nessa área judicial voltado para a construção civil? Você vê muita demanda, muito erro na execução? Vixe. Como é que está? É mais fácil eu falar que, assim, não vejo obra sem erro, né? Eu vejo muita coisa, assim. O último que eu estou trabalhando agora, inclusive a gente foi na obra hoje ver, fazer o parecer técnico, né? Eu estou acompanhando como advogado, o meu assistente ali. Não tem pilar na obra. Mas isso é um erro do setor jurídico da empresa, você diz ou não? Não, isso é um erro da execução. Ah, né? tá. É um erro da execução. Porque eu até esse dia estava contando com uma colega engenheira sobre essa falta de capacidade que muitos profissionais do direito têm em relação à engenharia, né? De entender de obra. Então, ela comentou muito isso, que ela leva às vezes para o advogado da empresa e ele não sabe coisas que ela sabe, né? E ela não é da área do direito. Ela falou assim, revoltada. Muitos não sabem, não lê portarias, não lê os documentos relacionados à área de engenharia para poder ter um cacife para poder responder ela e dar as orientações. É que assim, nós temos aqui advogado, engenheiro, arquiteto, né? Construção e direito. Você deve manjar muito, entender muito de direito, mas acredito que os seus colegas entendam muito mais de construção civil. Sim. Então, assim, existe uma dificuldade. A gente está indo para uma área de exatas e humanas, né? Que não é assim. Então, assim, o engenheiro, ele é preparado, o arquiteto é preparado para a obra, né? Ele vive a obra. O advogado não, ele é um operador de direito, ele entende de lei. Você vai olhar norma técnica de engenharia? Não, você vai olhar lei.
Então, assim, o que a gente entende de direito da construção civil são normas técnicas. Os advogados não têm acesso à norma técnica. A menos que ele caia na mão dele uma ação judicial de vias construtivos ou qualquer outra relacionada à construção civil, que aí ele vai saber que existem umas normas técnicas que devem ser seguidas. A partir disso, não. Então, tem uma dificuldade mesmo dessa inter-relação. E aí entra o papel do assistente técnico, né? Sim, que é um engenheiro ou um arquiteto, Uhum. dependendo do caso. Nessa obra que você citou, Thaís, não havia o pilar na obra por não haver projeto, não haver profissional para ler o projeto, não foi seguido? Nós pedimos o projeto e ainda não foi entregue, né? Aí eu sei que existem algumas casas aprovadas ali por aquelas de assistência social, enfim, aqueles programas de habitação da Caixa Econômica ou do governo, que aprovam, né? Tem ali sem pilar e tal, mas esse não era o caso. Era uma casa de 150 metros quadrados, ainda a gente não recebeu o projeto, mas claramente é erro de execução, provavelmente de um projeto que foi aprovado a obra na Caixa, né? E como que começou essa sua... Tu se formou nas duas faculdades, e como que você chegou hoje que você está como presidente da AF? Como que foi esse processo para você chegar? Você já conhecia? Como foi o processo para hoje ser a presidente? É a primeira presidente mulher ou já tiveram outras mulheres antes? Nossa, vou ser muito honesta aqui em tudo que eu vou falar, tá? Mesmo que depois alguém fique chateado. Teve mulheres, bastante até. Eu acredito que eu sou a presidente mais jovem da associação, mas não a única mulher. Como eu conheci a associação? O meu pai, na gestão dele, né? Eu sucedia dele. Ele era diretor de cursos. A Márcia Porto era a presidente, a arquiteta Márcia Porto. Ela caiu na gestão de pandemia e o meu pai era diretor de cursos e eu sabia que ele era da F, sabia que existia a F, já tinha ido em algum evento, alguma coisa, mas nunca me envolvi muito com a F. E aí ele falou, Thaís, a gente está em pandemia, a associação não teve muito a contribuir com a sociedade nesse período, e eu sou diretor de cursos e gostaria de fazer um curso, um seminário online, você me ajuda? Eu falei, não, ajudo, né? Você me ajuda, tem que ajudar. E aí comecei a me envolver, conheci algumas pessoas da associação, conheci a Márcia, que era presidente na época, e a Márcia viu toda aquela movimentação, aquela ajuda, e partiu dela o convite. Você não quer ser a próxima presidente e tal? E aí eu e o meu pai conversamos, poxa, mas nem conheço tanto a F, não sei se é o momento, enfim, e ele acabou indo para ele o convite. Desde que ele assume, ele tem um nome forte, a associação estava passando por um período difícil, né, com dívidas, a questão da pandemia também não estava com tanta visibilidade. Ele assumiu, eu acabei aprendendo tudo na F, na gestão dele, e depois eu assumi. Tu tá no segundo mandato? Ou não, tá no primeiro? No primeiro. No primeiro. Que foram vocês, então, que foram os primeiros a realizar o baile junto com a OAB, o baile do Rubi, né? Então fizeram o baile do Compasso. Com o baile do Rubi. Foi, então, a primeira vez que aconteceu isso. Provavelmente, Olha, eu acho, né? Que eu tenho conhecimento também. Eu não posso afirmar que foi a primeira vez. Eu acredito que foi a primeira vez com a OAB, a F e a OAB. Mas parece que em alguma gestão teve OAB, a CIF e a F. E isso foi uma iniciativa sua? Foi. Por ser advogada também. A ideia não partiu da Thaís, mas a iniciativa de conversar com a OAB, sim. A ideia partiu da Paula Sanves, a arquiteta Paula Sanves. O marido dela é advogado, é o Carlos Sanves. Ele era até conselheiro na época, algo assim, diretor de ética, não sei. E aí ela teve a ideia, o que você acha? Mas eu acabei tomando a iniciativa, procurando o OAB e tudo. Vocês já realizavam baile antes também? Ou já estava um tempo Já, mas sem participação da Thaís. A F já realizava, quem sempre cuidou dos bailes ali foi a Dulce Fritzen, a Paula Sanves, a Carol Falkenbauer, que era com elas o baile. Você está bem acompanhada, porque esses dois aí sempre incentivaram muito de convidar as pessoas para participar das atividades, dos bailes, então acho que tu tá com uma galera legal aí na F. Sim, trouxe uns jovens para perto, né? O Exatamente. Michael já era da associação, o Gustavo acho que entrou a partir da minha gestão, Isso, né? você me convidou. E os desafios que você acredita que vai enfrentar nesses próximos Eu acho tempos? que o maior desafio a gente já enfrentou, que foi pagar a dívida, que a associação tinha quase 70 mil de dívidas, a gente quitou agora, qualquer coisa é tranquilo. E para fazer incentivar que os engenheiros participem da associação, porque é uma associação, não são obrigados, né? Como a OBE, para você trabalhar como advogado, você precisa estar inscrito na ordem. Na F já não é assim. Então, tem algum incentivo para que o engenheiro ele venha participar da associação? Vocês oferecem? Ou quais são os benefícios que o profissional tem se ele estiver associado? Eu vou iniciar e depois eu passo para vocês. Me falar, mas
A OAB é diferente da F, né? Para comparar a OAB, a gente teria que levar para o CREA, no caso. O CREA pode ser comparado com a OAB. Mas nada se compara à OAB, né? A OAB é sui generis, privada e pública, enfim. O CREA já é uma autarquia. Mas a associação é uma associação de profissionais. Então, é preciso ter um CREA, um CAL, para ser o profissional, sim, o engenheiro e o arquiteto. Mas nós temos também os amigos da F, né? Que é o técnico, colega, alguém que quer participar ali, daí ele pode ser associado. Em relação a vantagens. Não precisa ter a graduação num curso de engenharia. Não, tem até para estudante. Até estudante pode ser associado, né? Que é metade do preço para estudante. Nós tínhamos, assim, antes de eu entrar, né? Antes da pandemia ali, eu sei que tinha alguns benefícios, algumas parcerias que a gente está retomando agora, né? A gente começou... A prioridade, na verdade, era pagar as dívidas. A gente não consegue entregar muito sem quitar as dívidas, né? Mesmo assim, a gente trabalha. A gente faz coisas em prol da sociedade, o baile, Páscoa Solidária. A gente ajudou agora com as doações no Rio Grande do Sul. A gente tenta fazer com o que a gente consegue. O podcast, enfim. Mas a interação com os profissionais, eu acho que a diretoria se engaja bastante, a gente contribui um com o outro, tem as relações com a prefeitura, com os órgãos públicos, as reuniões que a gente sempre participa e tenta contribuir de maneira que ajude o profissional. Mas benefícios, assim, nesse sentido, tirando você estar com os profissionais, você aprender, você ter um acesso direto à prefeitura, isso já te ajuda profissionalmente. Aí tem a questão de lazer, que é as parcerias que nós estamos retomando. Se os colegas quiserem complementar. Tem um espaço físico, né? Tem um espaço físico, campo de futebol, churrasqueira, auditório, sala de reunião, que pode ser utilizado pelos associados. Alugado também. Então tem esse benefício também do espaço que as pessoas os associados podem usufruir. Para os estudantes associados, tinha até um tempo, e acredito que a diretoria está tentando retomar, havia desconto nas faculdades também para os estudantes. A Uniamérica a gente tem. Aderiu continua. de novo. Legal. E como associação, vocês participam da CIP de que forma? De forma individual, como profissional ou como uma associação hoje? Participa do quê? Dentro da CIF? A CIF ela tem alguns núcleos, né? Por exemplo, o núcleo da sustentabilidade. Agora eu fui convidada para assumir o núcleo da construção civil como presidente também. Então a gente sempre tem cadeiras ali, mas não só na CIF. A gente tem na prefeitura. Mas por causa da AF daí? Sim. Sim, como a F. Tem uma cadeira no Codefos também. E aí tem outras comissões, como Concidades da prefeitura. Fosabita, então são muito importantes. Tem em algumas comissões do CREA também, né? Tem. A gente participa. Tem bastante, a gente está bem envolvido. Sim, então tem muito trabalho dentro da F para ser desenvolvido, né, em prol da cidade. E já pergunto para você, até nós comentamos esses dias, né, sobre o potencial que Foz do Iguaçu tem, principalmente na área de construção civil. O que você visualiza hoje para o futuro de Foz do Iguaçu nessa área, sabe, da construção civil? O que nós temos ainda para ser desenvolvido? O que nós estamos atrasados em relação a outras cidades que você poderia fazer um comparativo hoje para a gente, né? Tanto das cidades mais próximas, como outras do mesmo porte no estado do Paraná. Difícil essa pergunta, hein, tá? Mas vamos lá. Eu acho que Cascavel é uma excelente cidade. A gente tem muito que aprender com Cascavel. Foz do Iguaçu carece de lazer, de praças públicas. A gente já teve uma conversa dessa. E eu acho que Foz tem um grande potencial por conta do turismo. A gente tem N atrações turísticas aqui, mas ainda tem situações precárias. A gente tem o sistema viário não é tão bom. A gente tem a questão da chuva, Boca de Lobo ainda é precário. Está havendo ali uma questão de investimento grande, temos bastante investidores, né, por conta de Foz ser turístico, mas ainda tem muito que melhorar, eu acho. Mas gosto da cidade, a cidade está tendo uma tendência à verticalização, né, com mais prédios, enfim, tem muito prédio sendo executado, então tá ok. Mas é um boom que poderia ter mais, né? A gente está vendo, com obviamente, esse desenvolvimento, mas poderia ser muito maior. Com certeza. Eu acho que o Foz está um pouco atrasado e vai depender muito da próxima gestão da cidade. E até a estrutura também, né, de profissionais da prefeitura, que ainda está um pouco defasada na questão de análise de projeto. Não sei se já tramitou, mas estava tramitando a questão de facilitar um pouco, não facilitar, mas diminuir o tanto de informações desnecessárias que a prefeitura cobrava. Cascavel mesmo, como exemplo, aprova projeto de edificações mais rápido que Foz. E isso é um empecilho, né? Porque quando os investidores analisam entre Foz e outras cidades, elas veem que em 3 meses menos elas podem estar funcionando lá, são 3 meses de atividade, de lucro, né? Então, às vezes optam por outras cidades.
Eu acho que vocês dois têm mais propriedade para falar em relação à aprovação de projeto em prefeitura, porque vocês utilizam esse serviço, né? Mas sim, houve ali até uma reunião na F que a gente falou que ia haver uma modificação na legislação para que fosse mais simples esse processo, né? Mas não sei, foi aprovado. Agora, se está efetivado, se isso está funcionando... Ela começou com projetos de até 250 metros quadrados residenciais, né? Tá caminhando. Mas poderia ter uma agilidade maior, que você citou Cascavel. Cascavel é uma agilidade que você manda o projeto em 24 horas, 48 horas está aprovado um projeto de uma residência. Em Foz do Iguaçu... O que mais eu vejo os profissionais reclamando na cidade é porque tem alguns analistas, né? Não sei se são 3, 4... Nós temos os nossos analistas, que o projeto vai para um, ele pede para corrigir, volta para o outro e cada um tem um seu tipo de correção. E isso é um problema, né? Tinha que ser um padrão de correção. E não individualizado como o analista acredita ser. Então, essa é uma preocupação que os profissionais sempre reclamam. Mas eu acho que a tendência é que melhore após essa mudança na legislação. Faltam muitos profissionais hoje na área, dentro da Secretaria de Planejamento, de Obras da Prefeitura. Mas é uma questão de folha, né? Você não consegue mais contratar gente, porque o limite já ultrapassou da folha. E o salário atual oferecido também não é atraente, Luciano. Foi feito um estudo por esse pessoal que está reivindicando, funcionários de lá da prefeitura, que cidades com porte de Foz do Iguaçu pagam praticamente o dobro do que o funcionário está recebendo aqui. Então, às vezes, o arquiteto, o engenheiro passa aqui no concurso, fica temporariamente e passa em outro concurso em outra cidade e vai para lá assumir. E aí fica essa carência de profissionais para análise lá continua. Sim. E o relacionamento da F em relação a isso com o poder público? Existe ou não pode existir esse relacionamento? No sentido de ser consultado como uma associação? Ou vocês podem levar demandas? E como que é esse relacionamento hoje? Existe. Assim, por nós participarmos de várias frentes, a gente fica sabendo, assim, dentro da F a gente sabe a reclamação e a dor dos profissionais. Participando das reuniões, dos núcleos que existem, a gente fica sabendo como funciona. Então, tem um acesso livre de levar, por exemplo, essa questão da nova legislação de análise de projeto partiu da prefeitura, mas a gente, como a F, solicitou, mas a gente quer participar disso, a gente quer que os profissionais opinem. Então, a iniciativa de levar essa discussão para a associação partiu da associação. A gente chamou a prefeitura e falou, já que vai mudar, a gente tem que ouvir os profissionais. Sim. É livre o acesso, né? Tanto a prefeitura com a gente com a prefeitura e os profissionais com a gente. Deveria ser o contrário, né? Sim. A prefeitura deveria vir até a F para tomar conhecimento das demandas da área. Mas, infelizmente, não acontece. Para ter o respaldo técnico, né? Então, nós participamos dos comitês e tentamos levar, né? E existem outras associações no mesmo ramo em outras cidades? Existe. E vocês têm um relacionamento com elas? Existe alguma coisa no nível estadual que é feito, com algum encontro? Ou não? São cada um individual, não tem esse relacionamento com outros? Eu posso falar pelo CREA, porque eu sou engenheira civil, eu tenho CREA, daí acho que o Maicon pode falar do CAL, porque eu não sei. Porque assim, a F, ela é engenheiros e arquitetos. Mas nós, como associações, né, o CREA e o CAL operam através das associações. Então, assim, qualquer movimento que nós façamos, o CREA, ele tem essa visão, esse conhecimento. Então, eu participo de várias reuniões do CREA, onde eu conheço presidentes de todas as associações. Mas o CREA é CREA Paraná, não tem CREA Foz. Tem associação que representa o CREA. Então, lá eu conheço, mas lá a gente tem CREAs. Como aqui a CAL também, eu participo pelo CREA. Eu nunca participei de um evento do CAL, por exemplo. Daí eu não sei se existe uma associação e o CAL participa. O CAL, como é uma entidade relativamente nova, ela ainda não tem a estrutura que o CREA tem, né, para conseguir fazer os eventos, realizar os eventos. Existem alguns eventos que o CAL Paraná faz, mas ainda não está bem difundido, né? Eu acredito que fique ali mais pela região de Curitiba mesmo. Perfeito. Gustavo, ia acrescentar alguma coisa? Não. Eu queria voltar um pouco mais para a questão de família, da tua história. Né? Porque eu não conheço ninguém, gente, que é formado em Direito e Engenharia, porque é muito difícil, engenharia é muito difícil. Então, eu pelo menos acho, né? Então, uma assim, coisa eu sei. Raro você encontrar alguém. Trabalho ela tem. Que tem de problema. É muito raro encontrar alguém assim. A expectativa para que você deseja levar isso também para as próximas gerações dentro da sua família, esse desejo de que os seus filhos levem isso que veio do teu pai, da engenharia ou do direito, o que você hoje poderia falar para os seus filhos sobre isso? Se eu tiver filhos. Sim. Se.
porque eu não tenho esse desejo maternal. Mas dizem que aparece com a idade, eu ainda não tive, já pensei muito em adotar. Não me vejo gestando, mas né, isso é agora, eu tenho 30 anos, pode ser que daqui 2, 3, 5 eu falo, nossa, eu quero, né? Mas nunca pensei nisso, mas eu digo, certamente minha opinião não vai mudar em relação à profissão deles. Eles vão fazer o que eles quiserem, o que eles se identificarem, porque eu acabei fazendo o que eu queria também. Eu fui pro direito e uni para algo que foi fantástico. Né? Eu não gostava de engenharia civil, mas quando eu tenho qualquer dúvida de engenharia civil, basta um telefone. Pai, eu tô com uma situação aqui que eu não entendo. E assim, se eu tivesse ido para qualquer área do direito, feito apenas direito, eu não tenho ninguém na minha família que é do direito. Né? Graças a Deus eu tenho um parceiro excelente, eu trabalho com o Dr. Everaldo, ele também é uma referência para mim, então eu tô bem amparada na área do direito. Né? A gente sempre precisa de mentores, mas os meus filhos, eles vão fazer o que eles quiserem, e eu vou apoiar. Se eles decidirem optarem por engenharia e direito, eu vou dar o mesmo apoio que eu tenho do meu pai. E sobre a qualidade, não vou falar diretamente sobre a qualidade dos cursos, né? Mas, por exemplo, o curso de Direito em Foz do Iguaçu está muito saturado. Hoje nós temos umas 5 instituições que oferecem o curso de Direito. Então, todo ano a gente entrega muitos bacharéis em Direito para a cidade. E como que está isso em relação ao curso de Engenharia também, nesse porte de saturação? Eu acho que sim. Acho que está saturado também. Tem muito engenheiro formando e não tão bem tecnicamente. Isso para o direito também, mas a gente tem a prova da OAB, né? Que dá uma peneirada. Então, se você não levou a faculdade tão a sério, você é obrigado a levar para ter o registro, porque você, sem a OAB, infelizmente, não consegue atuar em tantas frentes. Já em engenharia civil, não, né? Você se formou, você já sai engenheiro com atribuição do engenheiro sênior de 40 anos formado. Então, isso é uma preocupação. E está saturado, sim. Está saturado também. Tem muita faculdade de engenharia, assim como direito. E o mercado de trabalho tem para isso em Foz? Tem mercado de trabalho para tanto profissional, assim, na área de engenharia? Eu acredito que não. Tanto que a maioria dos profissionais, que nem a Thaís comentou no início, ou estão em outra área ou migram para outras cidades, né? É porque eu não consigo visualizar. É que, obviamente, não é a minha área, né? Mas se eu fosse fazer uma coisa de engenharia, eu disse, meu Deus, aonde que eu vou trabalhar agora? Né? Não sei o que faria, assim. Aonde bater, se Foz do Iguaçu teria isso. Até porque acho que as grandes empresas construtoras não são de Foz, né? São de fora. Ou tem grandes potenciais? Tem grandes construtoras em Foz, sim, tem grandes nomes. Mas eu discordo, Gustavo. Eu acho que tem muito nicho para engenharia civil aqui. A questão é que tem muito do mesmo. Aí satura. Mas a gente tem... A tecnologia está muito avançada e a gente carece de mão de obra, né, de qualidade, assim como a gente carece de engenheiros de qualidade. Então, se você é bom no que você faz, o mercado de trabalho está precisando disso. A gente está saturado nos ruins. E aí é mais do mesmo e eu ganho dinheiro com isso, né? Porque ao mesmo tempo fazendo coisa errada. Ao mesmo tempo que eu acho isso ruim, eu acho isso bom, porque quando eu vejo a qualidade de alguns profissionais, eu fico sem medo de competir. Não tem fico concorrência, tranquilo. né? Agora, voltando um pouco a falar sobre a associação, porque a nossa cidade é uma cidade que carece de muita infraestrutura ainda. Então, quando a gente fala de algumas obras ou de estruturantes em Foz, a gente vê profissionais de fora que fazem o projeto e que executam também. Então, vou dar um exemplo hoje, que é o nosso viaduto ali da Costa e Silva, que no meu ponto de vista, como cidadão e motorista, que foi muito mal elaborado. Então, o que acontece? Que não são consultados profissionais de Foz do Iguaçu. Obviamente que na época você não estava na presidência da F, né? Ou vocês também não estavam tão envolvidos com essa situação, mas hoje a gente tem esse viaduto da Costa e Silva, que foi mal feito, a gente tem ainda a questão do charrua que precisa solucionar, ali na própria Ayrton Senna, outros pontos da cidade. Existe isso da associação de vocês levarem essas demandas para o poder público e questionarem muitas vezes algumas coisas que são feitas e que não são feitas da forma correta? Né? Por exemplo, gente, o que foi feito ali no viaduto é inadmissível. Poderia ter sido feito isso, e alguém conhecesse Foz do Iguaçu, como vocês conhecem. Né? Ou eu estou errado, será, na questão do viaduto? Né? Eu digo nesses pontos de algumas obras que poderiam ser feitas melhor. Se um profissional fosse de Foz do Iguaçu, ele não ia ter feito aquela barbaridade. Né? E outros pontos, outros gargalos que Foz do Iguaçu, que a nossa cidade tem e parece que ninguém está vendo, sabe? Quando eu vejo vocês, são bons profissionais, vocês estão hoje na frente de uma associação com uma grande relevância, e aí? O que vocês têm feito para alertar o poder público em relação a isso?
Bom, eu não estava na presidência quando houve essa obra. A gente está falando de uma licitação pública, a gente está falando de obra pública. Então, a obra pública ela é consultada, a sociedade é consultada antes de se levar, né? Tem uma demanda, mas não somos nós, como cidadãos, que vamos lá analisar a licitação se está certo ou não. Isso quem faz é o poder público. Mas a associação, ela quando vê que está acontecendo alguma coisa, assim como a questão da deficiência, da análise de projeto, a gente vai e corre atrás. Agora, nessa questão, a gente não teve. Pelo menos eu não posso falar pelas outras gestões, né? Mas, não sei, se os colegas quiserem complementar, eu não participei dessa época do viaduto, mas, de fato, não deveria ter ocorrido, não deveria ser executado como foi, porque acho que a tendência era melhorar e então piorou, não sou eu né? que estou só com leigo da área falando, assim, realmente foi mal feito ali. Na época, eu até consultei, eu ainda não fazia parte da AF ainda, mas segundo a arquiteta que era presidente na época, ela participou de algumas reuniões para tratar disso, né? Agora, qual o poder também que a gente tem é de se perguntar, né? Como a Thaís disse, é concurso, aí já vem muita... Concurso não. Licitação, aí já vem muita coisa decidida, e às vezes ou vai aquilo ou não faz nada. É a questão da gestão pública eficiente, né? Ter pessoas que são especializadas num assunto, num cargo de gestão para atuar naquela tomada de decisão. E que em Foz muitas vezes não acontece, né? Acabam tendo pessoas que não são da área tomando decisões que deveriam estar sendo tomadas por pessoas que são da área. No caso específico do viaduto, não querendo colocar o nome de ninguém, mas eu acredito que o projeto foi elaborado, né? Foi contratado pelo Fundo Iguaçu, que é gerido por gestores do turismo. Então, eu acredito que não houve uma avaliação por parte da engenharia, certo? Isso é a minha opinião. Não sei se teve participação, mas a EF não participou, nós não participamos. Então, assim, as pessoas que tomam decisão no município precisam estar cientes que a área de infraestrutura precisa ser gerida por pessoas que são especializadas em infraestrutura. Então, arquitetos, engenheiros, pessoas da área. Então, não podemos tomar decisões. Eu não vou tomar uma decisão jurídica sem consultar um advogado. Não vou fazer, sei lá, uma cirurgia sem consultar um médico. E em Foz, infelizmente, tem obras e infraestruturas que não são consultadas por profissionais da área. É exatamente isso. Sim. Aproveitando o gancho, Thaís, por acaso, recentemente, aí na gestão que você está, a prefeitura solicitou à EF esse acompanhamento ou na elaboração de projetos ou de fiscalização de obras do município? Não. Nunca solicitou? Não, pelo menos diretamente para mim, não. O acesso que eu tenho direto à prefeitura é pela Márcia, né? Que a Márcia, ela está à frente de várias comissões, ou às vezes o Gustavo também participa do CGDM. É assim, são os diretores que estão lá nas reuniões que trazem as demandas, né? Então, se o convite veio através dos diretores das reuniões, sim, mas diretamente para a Thaís em fiscalizar a obra pública, não. Eu tenho sempre convite do CREA. O CREA vai fiscalizar uma obra pública e acaba convidando a AF, no caso. Se hoje eu for perguntar para a Associação AF sobre a situação das obras da Perimetral Leste, por exemplo, ou da duplicação da Avenida das Cataratas, vocês teriam alguma participação nisso, em responder para a sociedade? Uma questão assim, não, a gente tem participado, a gente sabe do que está acontecendo, ou não existe isso? Eu participei de algumas fiscalizações através do CREA Paraná, não através da prefeitura. A AF participou a convite do CREA. E aí foi uma questão assim, que o CREA, ele fiscaliza se tem profissional técnico dentro da obra. Então foi essa fiscalização que eu participei. E de fato tinha todos os profissionais habilitados lá. Agora, alguma coisa que surgiu da prefeitura em relação a essas obras, não. E sabendo que é uma obra importante para a cidade, você sabe se há alguma comissão da prefeitura que ajuda ali na fiscalização? Olha, eu não sei, acho que não tem, né, Gustavo? Específica para essa obra, não. Um recurso do governo do estado, né, através da Itaipu, o estado que está executando, eu acho que não tem. Não, de fato que é recurso do governo, né, mas para a prefeitura é interessante que tudo esteja ocorrendo bem para que finalize o mais rápido possível, né? Eu acho que a prefeitura poderia nos solicitar mais, né, pedir mais a nossa opinião, mas eu acho que eles ficam fechados nos profissionais que eles contrataram mesmo. Qual que é a sua expectativa para a nossa cidade em relação aos 10, 20 anos, em relação à infraestrutura? Você acredita que a gente tem realmente esse potencial para que os profissionais que se formam, eles fiquem aqui?
Ou você não vê uma perspectiva tão boa de futuro para a cidade em relação à área, né, que você atua, da engenharia, né? Eu tenho muita expectativa, boas, inclusive. Depende muito de quem vai assumir a próxima gestão da prefeitura, né? Porque mais do mesmo não dá. E, assim, não posso falar, né, de quem eu gostaria que ganhasse, enfim, nem nada desse sentido. Mas eu acho que dependendo de quem assumir, a gente tem mais verba, mais participação, mais seriedade. E eu não tenho intenção nenhuma de sair da cidade. Então, eu acho que Foz do Iguaçu, pelo potencial que tem, pela verba e participação da Itaipu, a gente tem muito que crescer, né? A gente tem muito espaço para usar, tem muitos nichos que estão ali desocupados, que poderiam servir à sociedade, servir os iguaçuenses, né? Quantas vezes a gente já se pegou, o que vai fazer aqui? O que eu vou fazer hoje? Não tem para onde ir, é sempre, ou é cataratas, ou é esses pontos turísticos, né? Mas o lazer da sociedade não tem. E acredito que tem muito para crescer, muita obra para vir, muita infraestrutura para mexer ainda, e tem muito mercado de trabalho aqui. O que você falaria para os estudantes hoje de engenharia, mais nessa área que tu pegando hoje, né? ou até para os outros que estão pensando, que estão pensando como você pensava lá atrás, que estão fazendo um curso, mas gostariam de fazer outro também, porque você é um exemplo de pessoa que conseguiu fazer, que conseguiu hoje, que está atuando numa excelente área. Mas o que você falaria hoje para esses acadêmicos que querem cursar engenharia, estudantes que querem cursar engenharia e direito também? Eu não conheço ninguém, por isso que eu falo que é um case de sucesso muito bacana. O que você falaria para eles? E realmente sobre isso, você falou, eu não vou sair de Foz do Iguaçu. O que você falaria para os profissionais também hoje, Gustavo, Marco, que não saem de Foz do Iguaçu, não vão embora? Que acontece muito isso. As pessoas se formam em Foz e vão embora. Muitos bons profissionais, jovens, eles estão fazendo uma graduação e estão indo embora porque não estão atuando, não conseguem atuar na área deles aqui na cidade. Isso é muito triste, né? Eu mesmo tenho colegas que fizeram faculdade de Direito comigo e estão numa área totalmente diferente. Então, assim, é um tempo da sua vida que você desperdiçou. Na verdade, conhecimento nunca é demais, né? Mas, pô, você está fazendo uma faculdade para você não atuar, então podia ter feito outra coisa, né? Um curso técnico para você, porque para mim tempo é muito valioso. Então, o que você diria para esses acadêmicos e para os profissionais para eles não ir embora de Foz? Para eles não ir embora de Foz é difícil. Não vão. Em Foz, não. Mas o que eu diria, assim, sobre as oportunidades mesmo, né? Mercado de trabalho. Na minha humilde opinião, as pessoas te contratam porque elas confiam em você. Para elas confiarem em você, você tem que ser uma pessoa ética, você tem que ter caráter. O que é ter caráter, o que é ser ético, se eu não posso contar que eu fiz, não faça. Então, é o primeiro ponto, haja com seriedade, com honestidade. Segundo ponto, as pessoas têm que confiar na sua técnica, então você tem que fazer estágio, você tem que aprender. Utilizem desse tempo. Eu fiz estágio gratuitamente porque eu tinha a oportunidade de fazer estágio sem receber. Eu entendo que muitas pessoas às vezes precisam trabalhar no horário comercial até para pagar a faculdade. Então, assim, se você não tem oportunidade de fazer estágio, aprenda com os professores, suguem os professores naquele intervalo, né, se dediquem. Você vai ter que se destinar um tempo a mais do que quem tem o privilégio de estagiar e aprender. Então, você precisa ser tecnicamente suficiente para atuar na área. E network, ninguém te contrata se ninguém te conhece. Então, assim, tem para todo mundo. Só que não adianta ir lá, fazer a faculdade, achar que eu me formei, vão me contratar e eu vou fazer e acontecer. Não é uma batalha, assim, fico muito feliz que eu tenho essa referência aí por você, que, nossa, é um case de sucesso, mas eu estudei muito para chegar onde eu cheguei. Eu fiz muito network. Várias vezes eu queria ir para casa, dormir, descansar. Eu estava em reunião, conhecendo gente, apresentando o meu trabalho. E, assim, não pecar com o errado, né? Fazer o certo. O certo é você dorme bem, você dorme tranquilo e as pessoas confiam e te contratam. Então, tem mercado para Foz. Não precisa sair daqui, porque em outra cidade você vai ter que fazer o mesmo. Complementando um pouquinho o que a Thaís falou, veja que ela já tinha contato com a engenharia e mesmo assim ela disse que estudou muito, né? Imagina você aí que está começando engenharia, que não tem um parente nem nada, você tem que estudar mais ainda. Sair da faculdade, de fato, capacitado e aproveitar a oportunidade de estágio que houver. Se for possível estagiar gratuitamente, encara e absorve o que você puder. Mas eu queria dizer assim que na faculdade, o meu pai, ele me enganou. Porque ele falou, faz engenharia que eu vou te ajudar. Meu pai nunca me ajudou na faculdade, nem com uma conta de matemática. Ele foi me ajudar quando eu me formei. Hoje ele me ajuda no mercado de trabalho, ele me ajuda muito. Mas na faculdade eu falava, cara, tu não vai me ajudar aqui, eu tenho uma prova. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, fala com alguém, vê aí. Então, assim, na faculdade ele foi me ajudar, assim, para não mentir, no
no TCC ele foi me ajudar. De resto, foi assim, na faculdade eu não tive ajuda. Mas no mercado de trabalho ele me ajuda em tudo. Como que funciona esse estágio obrigatório no curso de engenharia? Onde que é feito? Empresas, Ixi, construtoras. Você tem que cumprir um estágio obrigatório. Aham. Você pode escolher. Isso. Mas aqui a faculdade, por exemplo, fiz direito, as faculdades têm os núcleos de prática jurídica, então fica tranquilo que o estágio obrigatório eu vou ter dentro da faculdade. Então, na faculdade de engenharia não tem, nem faz aonde? Você tem que buscar uma empresa, uma construtora, uma empresa de projeto. Não é a instituição que oferece pra você aqui, olha, não tem. Você tem que ir atrás. Sim. E se você não consegue? Aí você pede pro amigo assinar, que é o que acontece. Mas assim, é só o direito que tem o núcleo. Todas as outras faculdades têm o estágio obrigatório e é na base de você se vir. Do networking, de você ir atrás, conhecer alguém e pedir, pelo amor de Deus, me deixa fazer aqui estágio sem ganhar nada. Eu conheço na verdade, assim, conheço de longe, né? Mas um rapaz de uma construtora de Foz do Iguaçu que ele começou a fazer no estágio assim de graça. Provavelmente foi o obrigatório. E depois ele foi contratado. Depois ele se formou e o proprietário contratou ele. Hoje é engenheiro lá da empresa. Então foi justamente por isso. Às vezes é uma oportunidade muito boa, né? Que o empresário vai ver o potencial do estagiário e fala, pode ficar aqui de graça, depois você vai ser até contratado. Não sei se é normal acontecer isso, né? É normal, acho que todos os escritórios acontecem isso. Né? O Michael tem estagiário, né? Tem. Eu não sei se é uma ilusão também, que o pessoal sai da faculdade achando que já no primeiro ano já saiu dali totalmente capacitado e vai ganhar dinheiro. Então, às vezes, ele não quer sujeitar, sei lá, ganhar um salário mínimo ou coisa assim para estagiar. Claro que não é para ele estar lá na empresa absorvendo funções que ele não seja capacitado, né? Porque, infelizmente, a gente encontra casos também de arquitetos de engenheiros que estão aí assinando o RRT e não têm a capacidade mínima para estar responsável por alguma obra e ganhando pouco, né? Então ele tem que entender que além da faculdade vai ter esse tempo também de aprendizado na obra, né? No campo de trabalho. Porque a faculdade ela não te ensina a atuar, né? Você não vai para a faculdade aprendendo a executar uma obra. Você vai lá e aprende a teoria. No direito também. Eles ensinam a gente a advogar? Não, eles ensinam o direito. Então, o advogar, ou construir, ou fazer obra, ou projetar, é fora da faculdade. Vou fazer uma pergunta no final do podcast, vou fazer uma pergunta dessa. Mas é a associação de todas as engenharias, ou só da civil? Todas as engenharias. Engenheiro. O CREA é para todos os engenheiros. Mas engenheiro civil, mecânico... Elétrico, de produção, de pesca... Agrônomo, químico. Geociência, engenheiro químico não tem nenhum na associação, não. Não tem. Tá. E aí vocês têm também, esse... né? Engenharia agrônoma. E vocês têm esse controle dentro da associação. Nós Sim. temos tantos engenheiros civil, tantos engenheiros... Sim. Não tem... Só tem civil. Acho que tem uns elétricos, um ou outro agrônomo, mas bem pouco, assim. A grande maioria é engenharia civil. Infelizmente, os profissionais também não buscam participar da associação, né, da entidade. Eu presenciei vários casos de cursos capacitantes que a entidade fez e 2, 3 pessoas só. E às vezes havia um investimento, né, financeiro em cima daquele curso e pouca gente ia. E dessas engenharias, hoje todas têm a disponibilidade de curso em Foz ou não? Não. Não tem engenharia química aqui, tem? Desconheço, né? Mas as mais famosas hoje são civil, mecânica, elétrica, mecânica tem. Engenharia de energia. Aquicultura tem no IF. E produção todas têm tem na a engenharia duração na de UDC. 4 a 5 anos. Isso. Eu acho que a gente só tem a química. Acho que química não tem. Porque produção tem na UDC. E a mais procurada é a engenharia civil. Elétrica e mecânica. Mas acho que elétrica e civil são as mais procuradas. E, igual você falou, mercado de trabalho para todas as áreas existe em Foz a disponibilidade. A elétrica tá bem por conta dessa questão das placas solares. Tem bastante gente procurando, mas já tá saturado também, né? Agora Sim. Um monte de gente abriu empresa de placa solar. Mas eu acho que tem campo para todo mundo. E concurso público para isso? Tem também, né? Mas vale a pena? Depende. Municipal, acho que não é tão atrativo, como o Michael falou, né? O salário não é tão atrativo, mas se você é recém-formado e tem essa aptidão por estudar, né? Porque, assim, eu tenho pavor de concurso público. Se eu tiver que cumprir um horário, já me dá um negócio.
Eu gosto de fazer as minhas coisas no meu horário, não ter hora para começar e não ter hora para terminar. O concurso público, ele já te limita, né? Ele já te deixa com um período mais limitado, você tem que cumprir horário, mas tem gente que gosta da estabilidade. Então, assim, se você for para um municipal, eu acho que a vantagem financeira não é tanta. Mas a gente tem Itaipu aqui. Itaipu é uma mãe, né? Dá um mega salário, vários benefícios e sempre abre concurso para engenheiros. Tem o PTI, eu acho que você trabalhou lá, Trabalhei né? no PTI. Tem o PTI, tem Sanepar, tem bastante empresas, assim, que abrem concurso público. Mas dentro dos cursos de engenharias, existe esse incentivo para o empreendedorismo ou não? Porque não é diferente. A pessoa se forma, já vou abrir uma empresa. Não é bem assim. A pessoa eu acho que eles não puxam, né? Nem para empresa e nem para concurso. Não tem uma tendência na faculdade. Eles ensinam a matéria ali, a tua grade. Pelo menos na minha de arquitetura, existia um tal de um escritório modelo, que eu acho que era para ser uma disciplina, nem lembro ao certo. Mas eu acho que eu entrei uma vez só dentro desse escritório modelo. Então tinha um incentivo. Em tese era para estar ali mostrando como é que é o dia a dia, né, no escritório. Na engenharia eu não tive nenhum incentivo assim, vai para a empresa, vai para o concurso. Não, nunca teve um direcionamento. E no direito também não, é mais os alunos, né? Parece que assim, a grande maioria dos alunos de direito, eles querem um concurso público, né? Polícia, juiz, delegado, que seja. Eu já não, eu já entrei sabendo que eu ia abrir um escritório. E para advocacia nos concursos municipais, é semelhante ao de arquitetura e eu acho que até de engenharia também. Quando abre, é uma vaga só para advogado? Acho que sim. É pouco também. É pouco, até para o concurso da Itaipu foi assim também. É um para... Porque também é o Brasil inteiro tentando advogar para Itaipu, né? É que vocês três, acho que não sei se o Michael, mas vocês não terminaram a faculdade já tendo, né, um espaço próprio. Vocês foram ser funcionários, ou não? Gustavo já tinha. Minha família tinha um escritório já. Mas é que eu sou formado em técnico de edificações, então eu iniciei a faculdade já trabalhando na área. Então eu trabalhei em obra, depois passei... Casa da Thaís, parecido. Depois passei no concurso da Sanepar, então eu trabalho na Sanepar já há 8 anos. E venho trabalhando junto com o escritório da minha família, que é voltado mais para projetos. Então, durante esse tempo na faculdade eu fui já levando já a questão da vivência profissional. Sim, isso é muito importante. Já você foi diferente, né, Gustavo? Eu demorei a ter o negócio próprio. Estagiei bastante, trabalhei bastante aí no escritório dos outros. Não me arrependo, aí que eu encontrei diversas situações onde pude aprender bastante com profissionais. Profissionais até aqui da cidade, lá em Macapá, onde eu morava, eu estagiei 4 anos lá, 2 anos em um escritório e 2 em outro. Então, com isso, eu adquiri um bom conhecimento na área. Para hoje, me senti capacitado de ter o próprio negócio. Aí, estou aí há 2 anos já com o escritório aberto. E, Thaís, você tem conciliado hoje as duas graduações, mas na área do direito. Então, você atua na questão de engenharia voltada para o direito. Eu atuo nas duas áreas. Nas duas áreas? Nas duas áreas. E como que você faz para conciliar isso no seu dia a dia? Ou você tem um dia específico? Ou, por exemplo, eu estou lá no meu escritório de advocacia, as duas coisas. As duas coisas. Eu comprei um escritório, meu escritório de advocacia, mas eu não vou deixar de atender meu cliente de laudo. Porque na engenharia eu trabalho com laudos, avaliações e perícias. Né? Então, na maioria das vezes eles já viram o processo. Então você não está com o teu pai? Mas há muito tempo que não. Ah, tá. Nossa, há muito tempo. As pessoas acham que eu tô lá, né? Eu tenho um escritório próprio. Comprei minha sala recentemente. Assim como o Michael, eu passei por vários escritórios de direito. Seu pai é uma referência, né? Então, às vezes assim, vou continuar para continuar mesmo, né? O trabalho dele, estar junto. Não preciso estar lá para aprender. Eu digo para ajudar nessa questão, né? Eu digo, eu quero a minha filha junto pra gente produzir o dobro, né? É que o meu pai ele tem várias frentes. Fundação, sondagem, projeto estrutural. Ele trabalha com N frentes. A única área dele que eu atuo com ele são laudos, avaliações, perícias, parecer técnico, né? Essa questão que sempre viram processos judiciais, vão para demandas judiciais. E aí eu não preciso estar lá, mas desde quando eu comecei a fazer as duas faculdades ao mesmo tempo, eu não trabalho mais com meu pai no escritório. Só que eu vivo lá, e ele também vive no meu. A gente trabalha muito junto, a gente faz muita coisa junto, mas eu trabalho há muito tempo lá, graças a Deus. Porque no escritório era difícil, nós dois, assim. A gente se dá super bem, acho que meu pai é meu melhor amigo, a gente conversa todo dia, se vê praticamente todo dia. Mas no escritório não era tão fácil a relação, porque às vezes ele ia me chamar a atenção, não era como chamar a atenção de um funcionário, né?
Por exemplo, um estagiário, Celso, me tira uma dúvida aqui. Olha, é assim, por causa disso, assado, e faz assim. Quando era eu, pai, eu não entendi isso aqui, você pode... Como que você não sabe? Entendi, era sempre assim, né? E hoje eu tenho o prazer de, quando ele me pergunta alguma coisa de direito, eu falo, como que você não sabe? Umas coisas inverteram. Você, como profissional dessa área, Thaís, você é procurada mais por construtores ou mais pelo proprietário? Mais pelo proprietário, mas já aconteceu alguns casos que eu ia contra a construtora e a construtora acabava me contratando daí para que ela não respondesse mais processo judicial. Já acontece bastante também. Olha, isso é muito bom, né? Eu começo processando e depois eles viram meu cliente. Para que eles não recebam mais essas demandas judiciais, né? Que eles eu encontrei um colega esses dias, ele falou assim, eu quero abrir uma consultora, engenheiro, né, se formou comigo. Eu falei, poxa, que legal. Ele, mas eu só vou se você trabalhar para mim porque eu não quero perder meu lucro em processo judicial. Eu falei, nossa... Porque assim, quando eu fiz as duas áreas, pensando em advogar nessa área, eu queria ajudar os meus colegas, proteger os meus colegas dessas questões judiciais, porque tem uma máquina judiciária que processa a obra, né? Isso tá incansável. A partir da norma de desempenho em 2013, o negócio deu um estouro, né? Qualquer coisa, qualquer risco na parede é processo em obra. Então, assim, a intenção era proteger as construtoras. Mas aí, se o cliente vem e fala, estou com a obra assim, assim e tal, e... eu vou advogar, né? Eu não vou passar, eu só advogo para consultora, isso não acontece. E a maioria das vezes, quando eu vou oferecer meu serviço para um colega que tem consultora, eu falo, mas eu já tenho meu advogado há muitos anos, meu advogado experiente, meu advogado sênior e tal. Ok, mas ele não é engenheiro. Ele pode ser muito bom, mas ele não entende obra, então dificilmente vai ficar defasada essa defesa, né? E existe muita demanda trabalhista em relação a construtoras? Normal como qualquer empresa, assim, não é porque é a construtora que tem mais, assim, não. O problema dos processos em obra não é trabalhista, é o vício construtivo mesmo. Mas existe, né? Obviamente. Existe, trabalhista. Mas, como você falou, é normal, espécie, normal com qualquer outro. O maior problema, assim, trabalhista em questão de pagamento, essas questões mais legislação do trabalhista, é normal, tem como qualquer empresa. O diferencial da obra é que tem muito acidente, né? Acidente em obra, e às vezes o cara não contratou um engenheiro de segurança do trabalho, isso acontece. Mas é normal, assim, não tem esse estouro de processo trabalhista porque é de uma obra. Tem processo trabalhista como qualquer outro lugar. O diferencial é os vícios construtivos. Aí virou uma explosão, assim, na máquina judicial. E tu acha que hoje em Foz do Iguaçu, qual que é essa demanda principal em relação aos problemas? Vícios construtivos? Assim, o que mais vira processo? É isso? É infiltração. Mas em Foz hoje você tem visualizado o que poderia ser? Eu não entendi a pergunta, Luciano. Vou reformular também, que talvez eu não consegui fazer. Na área de construção civil hoje, que você tem visualizado, quais são os grandes problemas hoje que você tem visto que os donos de construtoras, ou enfim, os construtores... O maior erro. O maior erro, Isso. A maior manifestação patológica, o que mais aparece, o que está em todos os processos que eu mexo, que tem laudo, parecer técnico, vistoria, enfim, é infiltração. Aí tem que ver o estudo para ver o porquê que originou a manifestação patológica, mas é trinca, fissura, mau adicionamento, material de baixa qualidade, mão de obra defasada. Às vezes o engenheiro é contratado para fiscalizar a obra, né? Assim, você contrata a construtora para construir. Aí tem um adicional que é o acompanhamento e fiscalização de obra, ou seja, você está contratando o engenheiro para estar lá fiscalizando o que o pedreiro vai fazer. Às vezes eles não aparecem na obra, então o pedreiro vai fazendo, porque quem tem a ciência técnica é o engenheiro, ou o arquiteto que está executando a obra. Mas se ele não ficar lá fiscalizando, o pedreiro vai fazer do jeito que ele acha que é, né? Eu sempre fiz assim e assim tá certo. E aí acaba, né, utilizando material de baixa qualidade, ou fazendo algum dimensionamento errado, ou executando em desacordo com o projeto, e aí vai dar problema. Tem trinca, fissura, rachadura, infiltração vai aparecer, porque vai entrar nesses vazios, e aí danifica tudo, né? Quando vê, já tá, uma chuvinha já prejudicou tudo. E nessa experiência, Thaís, o que você vê que, por exemplo, não só empresas construtoras novas cometem esses erros, ou construtoras mais antigas também cometem? O que você indica para o proprietário estar verificando junto, quando ele está ali pensando em contratar uma construtora, o que ele tem que verificar nessa parte jurídica e também dessa experiência da construtora? Maicon, tem... não é porque a construtora é antiga que ela não né? Assim, isso aí é indiferente. Tem construtoras novas e antigas, isso não é o período de trabalho que vai ditar se ela vai construir bem ou não. Eu acho que o proprietário ele tem que consultar várias construtoras, né? Porque
nós sabemos, nós mexemos com isso, que a pessoa que vai construir, ela tem uma dedicação de uma vida ali, né? Ela guarda um dinheiro para uma vida, é o bem que ela almeja. Todos nós queremos, né? A nossa casa própria, construir do nosso jeito. Então, assim, procure um bom profissional técnico, um arquiteto de qualidade, uma construtora de qualidade. Não vá atrás de 1, 2, 3, vá atrás de vários. Converse com aquele amigo que acabou de construir, como foi a sua experiência, né? Ali você já vai saber, olha, não foi boa, virou um processo, ou teve reparo que foi mal feito, ou não, às vezes você encontra, nossa, eu adorei a construção, a construtora sempre me apoiou, sempre esteve na obra, foi uma construção ok. Eu te conheço, ainda não vi alguém que falou, nossa, minha construção foi ok, não deu problema nenhum, né? Mas vai que tem, acho que tem sim, a gente tem bons profissionais na cidade. Perfeito. E faça um bom contrato, principalmente. Faça um bom contrato, gente, contratem um advogado para cuidar da obra de vocês, porque é o 01 da obra, né? As pessoas pensam que é só a obra, não, é o contrato, é o 01. Perfeito. Gustavo, quero agradecer a sua presença. Obrigado. Muito honrado pela sua participação hoje no nosso episódio. O Michael também agradecer. Muito obrigado. Quer falar Luciano. alguma coisa? Não, tranquilo. Agradecer o convite, né? Mandar um abraço para a esposa, para a família, para os filhos, para o cachorro. Eu quero parabenizar a Thaís e o Gustavo por ela como presidente da AF, ele como diretor, estarem fazendo o trabalho que estão fazendo. Inclusive agora, como a Thaís comentou, né, fizeram uma coleta ali de valores para ajudar lá, né, no Rio Grande do Sul. Muito bacana. Obrigada. Thaís, muito obrigado mesmo pela sua presença. Como eu falei, tu é um case de sucesso, de Foz do Iguaçu, jovem, mulher, presidente de uma associação aí com uma relevância muito grande na nossa cidade, na nossa região. Então, eu quero agradecer a sua presença no nosso podcast, que a gente possa encontrar outras vezes, falar sobre a área do direito, falar também sobre a área de engenharia. Muito honrado mesmo, tá? Muito obrigada. Agradeço muito, gostei muito do episódio, né? Às vezes a gente vê, ai meu Deus, o que vamos falar, o que vai perguntar. Mas eu tô na presença de colegas aqui, já conheci os dois, já te conhecia, né? A gente teve a oportunidade de participar do podcast da EF. Então, mais uma vez, agradeço a sua participação lá, agradeço o convite aqui. Feliz em revê-los novamente. A AF tem Instagram, tem rede social? Tem. Instagram é AAF-Foz. Perfeito. Sigam lá. A gente também tem o podcast da AF junto com a Escobar Engenharia. Um abraço pro seu pai, inclusive. O nome dele é? Celso Escobar. Um abraço para ele. Gente, sigam a gente lá nas redes sociais. Nosso episódio vai estar lá no Habeas Podcast. Estamos no Instagram, no YouTube, no TikTok também. O Gustavo vai lá divulgar a gente no TikTok. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.